E aqui vamos para a segunda parte do nosso livro sobre a liberdade. Item 6 do capítulo 15, maravilhoso, ação humana. Esse item 6 é para deixar liberais, minarquistas e libertários chorando, onde o liberal, o minarquista e o libertário chora e a mãe não vê. Vamos falar agora do seguinte: nós definimos a liberdade como ela deve ser mantida. Então, o homem é livre no sentido em que as leis e o governo não obrigam a renunciar à sua autonomia e autodeterminação em maior medida do que o obrigaria inexoravelmente a lei praxeológica. Isto posto, devemos examinar se o problema frequentemente levantado do serviço militar e da cobrança de impostos constitui uma restrição à liberdade. E aí, imposto é roubo ou não é roubo? É certo ou não é certo? É ético ou não é ético? Como é que funciona esse troço? Mas aqui tem que fazer uma ressalva. A palavra imposto, como a gente usa no Brasil, que significa você tirar do cidadão sem dar a devida destinação discricionária e de valor real, de preços de mercado para aquilo que ela é retirada, é uma palavra muito forte. Em inglês, usa-se taxation. Taxation without representation is theft. Taxação sem a devida representação, sem onde vai ser gasto, é roubo. Isso é imposto. Imposto é roubo. E taxação dizendo onde vai ser gasto, como vai ser gasto, com forças armadas, polícias, tribunais e tudo mais, nós vamos ver. Mas, dadas as condições de nosso tempo, uma nação livre está permanentemente ameaçada pelos programas agressivos das autocracias totalitárias. Se quiser preservar sua liberdade, deve estar preparada para defender sua independência. Se o governo de um país livre obriga seus cidadãos a cooperarem para repelir o agressor e obriga todos os homens capazes a fazerem o serviço militar, não está impondo aos indivíduos uma obrigação maior do que a prescrita pela lei praxeológica. Quem quiser permanecer livre deve combater até a morte aqueles que pretendem privá-lo de sua liberdade. E aqui vale para tudo. Quem quiser permanecer livre deve combater até a morte aqueles que pretendem privá-lo de sua liberdade. Gente de fora, gente de tudo. A tarefa essencial de defesa, a tarefa essencial do governo é defender o sistema social, não apenas contra malfeitores internos, mas também contra os inimigos externos. A manutenção de um aparato governamental de tribunais, polícias, prisões e forças armadas requerem despesas consideráveis. Cobrar impostos para pagar essas despesas é inteiramente compatível com a liberdade que um indivíduo desfruta numa economia de livre mercado. Epa, agora tem gente pulando, falando: o Rodrigo se ferrou, imposto não é roubo porque precisa do imposto, liberal minarquista, o Mises está falando isso. Bom, vamos lá. Quem traduziu o Mises foi Donald Stewart Jr., fundador do Instituto Liberal. Uma pessoa que tinha um contato muito grande com a língua inglesa. Mas a língua portuguesa, ela tem tanto a palavra imposto quanto a palavra taxa, quanto a palavra contribuição. Só que cada uma delas em português tem uma definição efetiva. Por exemplo, taxation without representation. A taxação, que você não diz aonde você vai gastar, é imposto. O governo toma de você e gasta como quiser. A taxação, a taxa do lixo que o município normalmente cobra, pode ser até que ele esteja gastando mais do que deveria no mercado, porque ele faz uma licitação, privilegia os amigos, mas essa taxa é para pagar lixo. Pode ser que tenha desvios, mas o fato é que a taxação com a representatividade e no preço justo de mercado, ela é condizente. Mas se há um monopólio, e o monopólio da coerção é do Estado, é ele que vai dizer para a sociedade o que vai ser investido, como num condomínio. E, obviamente, que a sociedade vai dizer se aquilo é razoável ou não. E, portanto, o dinheiro pago será pago para armar a polícia, para defender a sociedade de bandidos, de quem está, e as forças armadas. Então, não é a casa da mãe Joana. Mas veja ainda onde vai Mises. E aí que eu falo. Então, essa palavra imposto foi muito mal colocada na tradução. Era taxação com representatividade de pagar
o aparato governamental de tribunais, policiais, prisões e forças armadas. Ok. Tal afirmativa, Mises continuando, com tal afirmativa acima, aquela que falou que o imposto para pagar essas despesas é inteiramente compatível com a liberdade, tal afirmativa acima, evidentemente não significa justificar os métodos de taxação discriminatória e confiscatória utilizados hoje em dia pelos governos que se dizem progressistas. O Mises já fala assim, olha, imposto de renda, tá errado. Imposto confiscatório, tá errado. Confiscatório só quer dizer imposto na propriedade privada. Confisca a propriedade, está errado. Não pode existir IPTU, ITR, não pode. E não pode existir taxação. E aí o Donald Stewart Jr. usa o termo correto, taxação discriminatória. O que seria taxação discriminatória? Quem ganha mais não tem que pagar mais. Todos têm que pagar igual. Todos têm que pagar igual. É assim num condomínio. Todo mundo paga igual, independentemente de quanto se ganha. Não se pune quem ganha mais. Cada passo do governo, além das suas funções essenciais de proteção do tranquilo funcionamento da economia de mercado contra a agressão, interna ou externa, é um passo a mais no caminho que conduz diretamente a um sistema totalitário, no qual não haja liberdade alguma. Então, olha, cada passo do governo, além das suas funções essenciais de proteção do tranquilo funcionamento da economia de mercado contra a agressão interna ou interna, vamos dar saúde de graça? A saúde é tão importante. É um passo a mais no caminho que conduz diretamente a um sistema totalitário, ao comunismo. Quem defende saúde como obrigação do Estado é um comunista. Quem defende educação como obrigação do Estado, como educação gratuita, é um comunista. Quem define que tem que ter habitação dada de forma gratuita, subsidiada, é um comunista. No fim do dia, tende ao comunismo. Não estou falando das definições de socialismo e comunismo, porque os meios de produção podem ser confiscados, não são seus. E, portanto, se há uma taxação confiscatória, todo mundo hoje no Brasil vive dentro de um comunismo. Nós não temos a propriedade privada. Temos uma posse diferente. Liberdade, e Mises continua, liberdade e autonomia são condições asseguradas ao homem na sociedade por contrato. A cooperação social num sistema de propriedade privada dos meios de produção significa que, no âmbito do mercado, o indivíduo não é obrigado a obedecer e a servir nenhum soberano. Na medida em que serve outras pessoas, o faz por sua própria vontade, a fim de ser recompensado e servido por elas. Ponto. Vamos buscar algumas coisas importantes. Vamos lá. O membro de uma sociedade, por contrato, é livre porque ele só serve os outros ao servir a si mesmo. O que o limita é apenas o inevitável fenômeno natural da escassez, as questões praxeológicas, as leis da praxeologia. No mais, tem plena liberdade de ação no âmbito do mercado. Não há outro tipo de liberdade e autonomia diferente daquela proporcionada pela economia de mercado. E aqui é um ponto pá! Não há outro tipo de liberdade e autonomia diferente daquela proporcionada pela economia de mercado, só na economia de mercado. E nas 6 lições de Mises, quando ele fala sobre o socialismo, na lição número 2, no segundo dia de palestra, ele dá um exemplo maravilhoso sobre o governo não precisa proibir que as pessoas publiquem no jornal, basta que ele cobre impostos tão altos na produção de papel que ninguém terá jornal para publicar. Papel de jornal para publicar o jornal. O PT não precisaria jamais proibir as armas. Basta colocar impostos tão altos que o preço de uma arma fique inviável para todas as pessoas. E que ele tenha isenção por seu governo. Então é isso que Mises fala. A única liberdade mais essencial que existe chama-se a liberdade de mercado, que ela te deriva outras liberdades. O Estado, e aí continua, está até em verde aqui no meu grifo, o aparato social de coerção e compulsão é necessariamente um poder hegemônico. A gente já viu as questões dos acordos hegemônicos, que são impostos.
Se o governo tivesse a possibilidade de expandir o seu poder ad libitum, então ad libitum, né? Ou seja, do jeito que ele quisesse, se o governo tivesse a possibilidade, como aconteceu nos Estados Unidos, então os libertários falam, não existe governo mínimo como quiseram os pais fundadores dos Estados Unidos, porque se o governo tiver a possibilidade de expandir o seu poder ad libitum, poderia abolir a economia de mercado e substituí-la por um socialismo totalitário onipresente. Certo? Para evitar isso, é necessário controlar o poder do governo. Então, aqui aos meus amigos constitucionalistas. Para evitar isso, é necessário controlar o poder do governo. É esse o objetivo de todas as constituições, declarações de direitos e leis. Esse é o significado de todas as lutas que os homens têm travado pela liberdade, desde Alberdi lutando com Rosas na Argentina, para que houvesse uma constituição que limitasse o poder do general Rosas, que só vai ter uma constituição na Argentina em 1853, quando o general Urquiza derrota Rosas e pede para o Alberdi ir até a Argentina e ajudar na elaboração. Então ele escreve a obra Bases e Pontos para a constituição de uma nação argentina. E este é um ponto importante, né? Que eu acho que a gente deve sempre estar resguardado, né, de forma muito forte nesses quesitos para que serve a Constituição, para quem quer discutir a Constituição de 88, que é uma lástima, é um caminho para a servidão e para o socialismo direto. Vamos lá. A liberdade, tal como dela desfrutam as pessoas nas democracias da civilização ocidental, só para a gente encerrar, na época em que prevalecia o velho liberalismo, não era o produto de constituições, declarações de direitos, leis ou regulamentos. Esses documentos visavam apenas a salvaguardar a liberdade, firmemente estabelecida pelo funcionamento do mercado, contra os abusos cometidos pelos detentores do poder. Nenhum governo e nenhuma lei civil podem garantir ou propiciar um clima de liberdade, a não ser pela defesa e sustentação das atividades fundamentais em que se baseia a economia de mercado. Governo significa sempre coerção e compulsão, e por necessidade é o oposto de liberdade. O governo é um garantidor da liberdade e só é compatível com a liberdade se o seu campo de ação é adequadamente restringido para a preservação do que chamamos de liberdade econômica. Então, para quem está fazendo Constituição, foca nisso. O governo significa sempre coerção e compulsão, e por necessidade é o oposto de liberdade. O governo é um garantidor da liberdade e só é compatível com a liberdade se o seu campo de ação é adequadamente restringido à preservação do que chamamos de liberdade econômica. Onde não há economia de mercado, as provisões constitucionais e legais, por melhor intencionadas que sejam, que vocês vão escrever, permanecem como letra morta. E esse é um ponto muito importante. Outro ponto que Mises passa e diz assim, ó, é possível que tenha de pagar um preço por suas convicções. Então, quem luta pela liberdade. Não há neste mundo nenhum objetivo que possa ser alcançado de graça. Cabe a cada um decidir entre a vantagem material e aquilo que considera seu dever. Na economia de mercado, cada indivíduo é o árbitro supremo no que diz respeito à sua própria satisfação. E esse é um ponto importante. E para finalizar, tão logo seja removida a liberdade econômica que o mercado proporciona aos seus participantes, todas as liberdades políticas e declarações de direitos tornam-se uma farsa. Leiam as 6 lições de Mises para entender lá no item 2, no segundo dia de palestra em que ele fala do socialismo. Quero deixar para vocês uma dica. Corram lá no YouTube, assistam essa aula completa e vocês vão entender por que é de suma importância ser um economista austríaco de verdade. Meu nome é Rodrigo Andolfato e é sempre uma satisfação muito grande estar junto de vocês pelo ILAN. Um abraço.